Histórias de monstros gigantes nos fascinam desde a antiguidade, tanto que a gente está na onda de filmes do estilo aqui no ocidente pelo Monsterverso, fora que a material original do Godzilla voltou a ser produzido lá no Japão com o Godzilla Minus One. E o que acontece? Dentro dessas produções tem uma de criatura gigante, apesar de não ser uma colossal, que ficou muito marcante no final do século XX, começo do século XXI, originando uma quadrilogia e que ganhou refilmagem chinesa ainda por cima, o que faz todo sentido, porque inclusive se você procurar no Yoko TV, tem pelo menos uma meia dúzia de filmes de serpentes gigantes já produzidos por diversos estúdios pequenos lá na China. E eu estou falando do filme Anaconda, de 97, que talvez uma galera conheça mais, talvez pela continuação, o Caçado da Orquídea Sangrenta, né? Pois bem, aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras e sejam bem-vindos ao Sexta-feira Sinistra, pois aqui eu falo do melhor do terror e do suspense para vocês. E hoje vamos falar então desse clássico que iniciou essa franquia. Lembrando que filmes de serpentes gigantes e coisas da floresta existem há muito tempo. Inclusive, no final do século XIX, começo do XX, a gente tinha muita literatura envolvendo, explorando florestas tropicais, com os mais diversos tipos de criaturas lá no meio, né? Mesmo o nosso grande Júlio Verne chegou a escrever sobre o gênero, né? Talvez um dos mais famosos seja o Viagem ao Centro da Terra, que inclusive é uma das inspirações dos filmes recentes do Godzilla e do Kong, né? E a gente tem que ver muito que tem essa coisa do desbravador, das novas áreas, etc, né? Coisa que a gente não tem tanto atualmente por dois motivos. Um, satélites percorrem tudo, né? Número dois, muitas dessas viagens de busca para conhecer novas coisas acabaram resultando em desastres, com depois virando basicamente expedições para você destruir os locais e criar fábricas, indústria, etc, a custas do povo que estava no local, né? Então existe ainda pelo menos um pouco do quesito da viagem científica em busca de descobrir novas espécies, etc, né? E aqui vai justamente nesse sentido o filme Anaconda, pois qual é digamos, a grande força que dá impulso para os personagens do filme? Aqui temos um grupo que pegou, tá no final dos estudos do cinema, pelo menos a protagonista, né? E a ideia é concluir tudo fazendo um documentário sobre o chamado Povo da Neblina no meio da floresta amazônica, que seria um povo quase lendário que tem aqui, sabe? Então, e o que ocorre é que no meio dessa expedição, eles descobrem no meio do rio um homem que teoricamente está em busca de serpentes para fins científicos também pesquisar, e pega e fazem uma aliança dele pegar e ajudar a chegar no povo da neblina em troca de pegar e eles serem um veículo, já que o veículo anterior dele foi destruído. Porém, a gente tem uma série de reviravoltas com direito a serpente gigante perseguindo o barco, né? E altas intrigas mortais que acabam ocorrendo justamente dentro do barco. Acho que a primeira coisa interessante a se notar é o elenco desse filme. Que, gente, a gente tem um monte de estrela lá no meio. Mesmo o Ice Cube, que é um rapper que normalmente faz filmes mais de comédia, aqui ele faz um coadjuvante bem bacana. Basicamente um ajudante geral lá de dentro que é extremamente útil dentro do filme. E eu acho que essa é uma coisa da hora, que todo personagem tem uma função dentro da equipe e não simplesmente existe lá no meio e tem sua personalidade própria, que pode ter uns toques um pouco caricatos, porém, eles são bem definidos e são lógicos, são o tipo de pessoa que você conseguiria encontrar por aí. E esse elenco é tão interessante que, olha, a Jennifer Lopez é a protagonista do filme, o John Voight, que é o pai da Angelina Jolie, ele que faz justamente esse homem misterioso, que é bem óbvio que vai ser o vilão do filme, diga-se de passagem, mesmo se você nunca assistiu na vida. Eu, por exemplo, só tinha ouvido falar do filme, conhecendo as continuações, e só assisti recentemente para ver como é que ela é, e disse, nossa, vale a pena fazer um vídeo desse material.
E, gente, atores de filme de comédia e de outros lá, e de outros que estavam ainda no meio da carreira, começando com, assim, ainda se estruturando na fama, também estão no meio. Então é bem divertido ver esse elenco variado com personagens distintos, né? Onde você tem o piloto do barco, o navegador, o companheiro para poder pegar e auxiliar nos procedimentos, cada um com um jeito um pouco exagerado, tipo, mais repreensivo, mais cauteloso, mais irritado, mais incisivo, e isso é bem bacana, para não parecer simplesmente que os personagens estão jogados lá no meio, ou que é simplesmente a lista de personagens aleatórios para morrer. Não, cada um deles você acaba se importando durante o filme, e sempre é uma surpresa para ver qual deles pega e vai ser atacado primeiro e realmente saber deles quem vai sobreviver entre os personagens, sabe? Não é um slasher de cobra, é realmente um filmezinho de suspense e ele sabe criar um clima muito bem, que você se sente no meio da floresta, ou a trilha sonora ajuda muito, os estilos de filmagem também, mesmo os estilos de filmagem subaquático lembram muito o estilo do Monstro da Lagoa Negra, que é um clássico lá dos anos 40, mas que até hoje o Monstro da Lagoa Negra, o sistema de filmagem embaixo d'água dele é uma referência para as filmagens de cenas subaquáticas em água doce, tanto que as cenas de combate aquático, de interação aquática do filme Monstro da Lagoa Negra envelheceram muito bem até hoje, sabe? E mesmo o vilão, ele é extremamente bem construído. É aquele cara carismático, que mostra que ele tem uma força, eles têm uma mistura de presença e elegância, e ao mesmo tempo que você tem aquele toque que tem algo sinistro por trás, e que essa parte sinistra vai pouco a pouco se mostrando quando a gente começa a pegar e conhecer mais do personagem e ver que os resultados que estão saindo do controle, justamente das dicas que ele vai dar para ajudar na floresta, né? Já que de um lado ele tem um conhecimento brutal realmente de como funciona a Amazônia, e do outro, só que ao mesmo tempo, você vê que ele tá desviando cada vez mais do objetivo principal, os personagens. Então, a coisa tá prestes a explodir e sair do controle no filme. E outra coisa importante também é que faz todo sentido o negócio ser bem filmado, sem ser realmente uma coisa do tipo simplesmente, os americanos estão indo aqui fazer alguma coisa, dá muito errado porque eles não conhecem o ambiente. Então, o diretor do filme é o Luiz Loza, que ele é um diretor peruano. E uma coisa interessante é que ele fez muito filme de ação, o diretor. O que faz sentido, o filme, ele ser aquele toque de suspense, mas ele tem uma trilha mais um thriller do que simplesmente um filme de monstro ou um filme de terror, sabe? Então ele sabe criar o suspense, uma atmosfera legal. É quase como se fosse uma aventura na selva, só que muito mais sombria, na verdade. O que eu acho que é uma coisa que é difícil de equilibrar no filme e na maioria das obras, né? Será que eu vou fazer um terror, uma coisa suspense, etc. E é bacana que normalmente quando a gente tem um thriller, um terror, um suspense, a gente normalmente tem aquela coisa mais atmosférica, mais pesada, tudo mais. Mesmo os filmes do Godzilla americano que não são tanto assim, mas tem um toquezinho de terror, um toquezinho de suspense, por causa que mesmo o Godzilla original é um terrorzão, e realmente, mesmo os filmes recentes do Godzilla japonês seguem essa vibe, gente, acaba sendo um pesado que, na verdade, mais de evitar os primeiros filmes mais dificultam você enxergar a criatura do que realmente estão dando um clima, sabe? E aqui não, nós temos aquela luz de selva, diga-se de passagem, aquela impressão daquela luminosidade que passa entre as folhas e bate na água para pegar e gerar um clima bem bacana dentro da história. Então, tudo isso ajuda no processo de construção da trama, né? E para completar, a anaconda do título, claro. Dá para perceber, como eu disse, o verdadeiro vilão da história é o caçador de anacondas, né? Porém, quando a anaconda aparece, realmente ela rouba a cena. E a gente pode pensar que a primeira parte do filme é mais para construir, apresentar os personagens, o segundo é para gerar um suspense, e a terceira meia hora final, gente, a gente tem as cenas que dá na conta que são uma ou outra no começo. Aqui nós temos umas cenas extremamente bem feitas e um combate final extremamente bem elaborado, com várias etapas e várias camadas também. E a gente tem tanto chamado efeitos práticos, isto é, a anaconda feita de verdade,
verdade para pegar e fazer simular cenas de ataque muito bem feitinha, quanto cenas de computação gráfica. Claro que estamos em 97, então essa computação gráfica ela é mostrada em apenas alguns segundos, de forma que não quebra o clima do filme como um todo, e ao mesmo tempo, quando ela aparece, eles conseguiram dar um detalhamento que mesmo hoje eu acho, assim, a gente normalmente não vê nos filmes de baixo orçamento de computação gráfica na maioria das criaturas, sabe? Só nos filmes chineses recentes mesmo, de kaiju, que eu vejo esse tipo de textura, mais detalhes, sabe? Então, ajuda a dar um clima meio do tipo, é só quando é uma coisa bem rápida e precisa, quando você precisa fazer um movimento mais elaborado que aparece a computação gráfica, e como é pouco tempo, eles conseguem dar um trabalho bem caprichado por material. E dentro disso tudo, eu quero comentar como ele dialoga muito com um filme que eu nunca vi muita comparação, mas que eu acho que tem muito a ver, que é um dos meus favoritos de terror, que é justamente Alien, o Oitavo Passageiro. Pois é, Alien, o Oitavo Passageiro, ele é no final de 98, não, perdão, ele é no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, ele muda a forma como faz terror, assim como vários filmes desse processo de transição, né? Inclusive ele muda a forma como se faz filme espacial como um todo, né? Já que a gente tinha outra base, a gente tinha 2001, Odisseia no Espaço sendo feita nesse período, Planeta dos Macacos também que vai para outra linha, isso abre caminho depois para Star Wars estrear e fazer sucesso, o primeiro Superman também, que Superman é um filme de invasão alienígena também, os primeiros filmes, sabe? E o que acontece em Alien, o Oitavo Passageiro, a gente tem justamente um outro processo, onde temos uma nave espacial no ambiente muito pesado, muito sombrio, e que vai até outro planeta achar um pedido de socorro e acaba sendo infectada a nave, um dos membros, justamente por uma criatura alienígena. Uma criatura alienígena cujo visual e todo o clima de perseguição dentro da nave acabaram ficando muito icônicos. E o que acontece? A minha opinião é que mesmo de forma inconsciente, o que pode ser tanto por ter assistido o filme quanto por ter assistido e estudado várias obras similares para construir sua obra, o diretor, o roteirista, o pessoal da produção como um todo, existem certos elementos que acabam ficando bem semelhantes, pois em ambos a gente tem uma expedição que está indo num trajeto e acaba mudando de rumo justamente por um pedido de socorro. E esse pedido de socorro vai trazer um grande problema para dentro justamente por dentro da nave, né? Inclusive é bem interessante que o conceito de nave espacial vem de nave justamente de navio, de barco, né? Também, só que a gente navega no espaço, né? Então a gente fala nave espacial, não simplesmente nave muitas vezes, sabe? E o que ocorre, outra coisa importante também, é que em ambos a gente tem uma espécie de traidor dentro da nave, né? No caso, o traidor é o cara de super confiança lá no filme da Anaconda, é o cara que estão trazendo lá pra dentro, né? Que já de cara já não parece que vai ser um cara muito legal. E dentro da Nostromos, a nave do Alien, Oitavo Passageiro, a gente também tem um cara que é extremamente confiável lá dentro, com conhecimento brutal. E o que acontece é que ele se revira, na verdade, se revelando como um cara que pega e tá afim de pegar e trazer justamente a criatura dentro da nave espacial. Em ambos os casos, com objetivo científico, né? No caso, o cara ganhar uma fortuna vendendo para laboratório, locais de pesquisas, biopirataria, diga-se de passagem, né? Uma anaconda viva. E no outro, justamente, um cara dentro da Nostromos, pegando justamente que foi na equipe justamente para pegar e ver qualquer coisa que pudesse ser usado como arma biológica para poder pegar e trazer justamente para os cientistas da empresa que pegou e montou aquela nave espacial, sabe? Então a gente vai nesse ritmo. E mesmo a ideia da criatura meio espreita, né, a forma como é estruturado, de um lado a gente tem a questão do Tubarão, nos anos 70, que pegou e também estruturou parte da questão do terror, né? Da criatura não aparecendo muito, muitas vezes aparecendo pelo ponto de vista da criatura, o que aparece também em algumas partes do Anaconda, né? Porém, em Alien, o Oitavo Passageiro, a gente tem um novo nível com alto suspense, com tudo, na verdade, é como se a gente tivesse tudo como se fosse um grande labirinto, a nave espacial, e a criatura atrás dele, sabe? E o que ocorre?
Aqui também, em Anaconda, toda a floresta pode ser vista como um imenso labirinto. Inclusive, estão meio presos nesse labirinto gigante de verde, com ameaça a todo instante, que não é apenas a Anaconda, temos as outras criaturas, temos o próprio clima local, que pode matar eles, sabe? E isso não difere muito da nave espacial, onde meio que o clima atmosférico pode matar eles e a qualquer momento, já que eles estão num espaço desconhecido, no espaço sideral, né? Então, toda essa coisa de um labirinto gigante no qual você está preso com a criatura atrás de você, que existe no Alien e que vem justamente das histórias de horror gótico, das histórias de fantasma, foi transportado para a questão espacial, acaba sendo transportado também para a questão de floresta dentro do filme Anaconda também, ajudando muito nesse processo de construção. E isso ajuda muito a dar o clima da história, aquela coisa de que você está atrás de um grande objetivo para você pegar e concluir, e acaba sendo perseguido por alguma coisa, não sabendo em quem confiar ou não lá dentro. Inclusive, no Alien, a gente tem a questão de que você não sabe quem pode estar ou não infectado pela criatura, e ao mesmo tempo e não que a pessoa seja um vilão, né? Mas pode pegar, mas a qualquer momento a criatura pode eclodir, né? Mas também a gente tem o fato de que a gente não tem um conhecimento muito amplo de floresta de cada um dos personagens, né? Então a gente não sabe o quão confiável, na verdade, é o conhecimento deles para conseguir pegar e ir pra frente. E mesmo até onde o conhecimento dado pelo vilão, até onde é a parte certa e até onde é a parte distorcida para pegar e manipular a tripulação, o que é bem interessante, sabe? E isso tudo acaba gerando esse processo de semelhança entre os dois, né? Um grande filme de criatura lá final dos anos 70, começo dos 80, que ajudou a definir a ficção científica, ajudando a criar bases para outro filme muito bom de criatura, que não deixa de ter um toque de ficção científica. Afinal, estamos fazendo um documentário em busca de um povo perdido, sem nada de magia ou feitiçaria no meio, né? E ao mesmo tempo, um cara querendo justamente animais da floresta para pesquisa científica, sendo o grande inimigo. Tudo é pautado em situação real, em curiosidades reais, sabe? Mesmo certos procedimentos que acontecem dentro do negócio, procedimentos médicos, eles têm base um pouco de ciência real, sabe? Dentro do Anaconda. Ao mesmo tempo que a gente tem toda a questão da ciência real, só que extrapolada, que ocorre dentro justamente da nave espacial, né? Então, aquilo, a única coisa que a gente poderia ter de exagero dentro do Anaconda é justamente o tamanho da criatura, porque realmente não faltam lendas e histórias de serpentes gigantescas, né? E uma coisa que facilita isso também é o seguinte, mais do que lendas e histórias que você escuta por aí, existe a questão de que a pele de cobra, ela pode se esticar muito depois e cobras trocam periodicamente de pele, né? Então você pegar o tamanho, a pele de uma cobra e você esticar dando o dobro de tamanho, mostrando, olha, eu achei uma anaconda de 10 metros de comprimento, sabe? É uma coisa não muito incomum, ainda mais pra você pegar e se mostrar o cara que pegou, viu aquilo, viu a criatura e sobreviveu, sabe? Inclusive não faltam histórias de lendas de serpente dentro do nosso folclore, né? Sendo do Boiúna, sendo do Botatá, sendo assim. Então, isso é muito interessante que você consegue pegar e trabalhar com com esse imaginário e fazer uma extrapolação científica, já que não é, inclusive, uma cobra do tamanho de um prédio, né? Não, uma cobra maior do que o comum, mas ainda assim uma serpente com certas características, né? O que me faz lembrar, se a gente pensar característica científica, que existem certos momentos mostrando a questão dos ácidos digestivos que tem a cobra, não do veneno, mas da questão do suco digestivo também, que o ácido normal do estômago, que é comentado, tem algumas cenas que aparecem no filme, né? E que acabam me fazendo lembrar, inclusive, do superácido que tem em Alien, o Oitavo Passageiro, né? E que aquela coisa capaz de dissolver até o metal da nave, né? Existe até uma coisa interessante dos filmes, não apenas dos filmes do Alien, né? Mas que aparece nas obras complementares, que o sangue do Alien, ele é todo ácido, porque ele funciona como se fosse uma bateria ácida, né? Não precisando comer para conseguir energia, mas sim, ele se alimenta pra, na verdade, conseguir mais material sólido para
compor o corpo, mas principalmente conseguir novos hospedeiros para pegar e colocar justamente seus parasitas, os seus filhotes, para continuar pegando e se reproduzindo. Apesar que a biologia do alien é ainda mais complexa do que isso, né? E se quiserem, comentem aqui embaixo pra gente falar só sobre alien em algum momento aqui dentro do nosso canal. E vocês? Quais filmes de serpentes gigantes ou outras criaturas, ou mesmo filmes de alienígenas, vocês pegaram, já assistiram, que gostariam de comentar? Fale aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e até o próximo filme. Falou!